Existem pessoas para quem a prática é efetivamente mais desafiadora? Resposta, claro, certamente. Né? Por quê? A prática implica fazer alguma coisa. Toda vez que a gente fala de fazer algo, a gente precisa considerar todo o contexto que vai possibilitar aquela prática, aquela ação. Tá? Isso é universal, isso não é do yoga, né? Isso é a vida. Tá? Então você vai andar de bicicleta, né? Você tem que ter uma plena mobilidade corporal, né? Você tem que ter, enfim, condições para movimentar as pernas, para acionar um pedal, né? Para segurar um guidão e um mínimo de condição de equilíbrio. Se você vai se dedicar ao yoga, né? É claro que existem condições que são mais propícias do que outras, né? Então, se você tem condição de se recolher num ashram, né? Num templo incrustado na Serra da Mantiqueira, por exemplo, ótimo. Né? Se você consegue passar 3 meses lá recolhida para realizar sua prática, para receber orientações, para ter um aprendizado, uma prática mais consistente, que você vai se dedicar o dia inteiro, a semana inteira, né? À sua prática, ao seu aprendizado, ótimo. Né? O mesmo não dá para dizer de uma pessoa que tem que trabalhar o dia todo, né? Ainda tem que cuidar dos filhos à noite, tem que limpar a casa, às vezes não tem os recursos necessários para encontrar tempo disponível, né? Então, é claro que nessas condições é mais difícil, né? Mesma coisa, uma pessoa que é muito ansiosa, né? Ou uma pessoa que não tem uma condição de saúde, uma condição corporal muito boa. Então, para essas pessoas, o yoga vai ser mais difícil. Isso é natural. Né? E é para isso que, inclusive, existem as práticas preparatórias, né? Tanto as práticas preparatórias do corpo, como as práticas preparatórias para a respiração, para a mente, né? Stula Vyayama, Sukshma Vyayama, enfim, tudo isso tem como objetivo auxiliar a pessoa nesse começo, né? Até que ela consiga encontrar uma condição que seja propícia para se realizar a prática, no caso do Hatha Yoga. Tá? Então, leva isso em conta. Né? Certamente há pessoas que vão ter mais dificuldade para começar no yoga do que outras. Basicamente porque as pessoas são diferentes e as condições de vida dessas pessoas, né, o contexto em que elas estão, o ambiente que elas estão, vão ser diferentes. Mas nunca vai ser impossível. Né? Difícil, né, em função das diferenças entre pessoas, entre ambientes, mas nunca impossível. Eu sempre dou o exemplo do Nisargadatta Maharaj, que se tornou um dos grandes mestres yogis do século XX. Né? Ele vivia numa favela, né, em Mumbai. Ele tinha lá uma lojinha de cigarrinho de palha, né, uma lojinha de roupinhas de bebê. Tinha família e tudo mais, e, enfim, era um grande mestre. Tá? Então, claro que todo mundo tem condições de encontrar espaço, encontrar condição, encontrar preparo para se envolver seriamente com o yoga. Tá? Claro que, como eu disse, para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras pessoas vai ser mais fácil. Até a condição financeira, condição cultural, condição intelectual, condição física, condição de saúde, tudo isso influencia. Tudo isso vai determinar o quão difícil ou fácil vai ser o yoga para você. Tá bom? Se for difícil, né? E se eu puder auxiliar alguma coisa, me chame e a gente conversa. É utopia querer praticar o Hatha Yoga sem guru, levando uma vida convencional. Hatha Yoga é uma tradição, né? Ou seja, é um sistema disciplinar
que tem uma série de princípios, de fundamentos, modos específicos de funcionamento. Então, sim, que a praticar Hatha Yoga vai ser só com guru, né? Não tem outro caminho. Tá? É mais ou menos o que acontece em qualquer outra tradição espiritual. Né? Então você pega catolicismo, né? Tem que ser um padre, tem que ser um bispo, enfim, tem que ser alguém vinculado ali à religião, né, católica. Tá? Budismo, você tem que se vincular a um monge budista. Né? E assim por diante. Né? Isso é universal para todas as tradições espirituais. Nenhuma tradição espiritual vai dizer para você que você pode aprender essa tradição, né? Que você pode se conectar a essa tradição sem se conectar a representantes regulares, representantes oficiais dessas tradições. Né? Então isso é universal. E o Hatha Yoga não é diferente, porque o Hatha Yoga é uma tradição. Dá para aprender muita coisa sem ter uma ligação direta com um Hatha Yogi, com um Guru Yogi, né? Sem a conexão direta com um Acharya. Né? Hoje em dia tem muita informação disponível. Né? Estou eu aqui fazendo minha parte, né, na medida do possível, né, tentando transmitir algum conhecimento, alguma informação. Antes da internet, muita coisa era absolutamente inacessível e hoje, com a internet a todo vapor, né, estamos aí há quase 30 anos de internet funcionando, a gente tem acesso a muito material que se não fosse pela internet, só seria acessível se você fosse até a Índia, né, tentar acessar um guru, que não é a coisa mais fácil do mundo, pelo contrário, né, tentar acessar uma biblioteca de um ashram, por exemplo, que também não é uma coisa fácil. Né, então seria muito difícil ter acesso a esses conhecimentos de uma forma não tradicional, né, como um autodidata, como enfim, um mero interessado em aprender mais. Então, hoje em dia, felizmente, a gente não tem isso, não existe isso. Né? A gente tem a informação nas pontas dos dedos. Né? Tem escrituras que eram desconhecidas, sei lá, até umas décadas atrás e, graças à internet, foram digitalizados, foram disponibilizados, foram disseminados. Né? Você não precisa sequer ir até uma livraria para comprar o livro físico, né? O livro impresso. Né? Então, tem muita facilidade hoje em dia. Inclusive, o acesso a pessoas que ensinam. Né? Então, embora Hatha Yogis ainda sejam um pouco raros, né? Fora da Índia, a gente tem pouquíssimos Hatha Yogis em atividade, mas ainda assim é muito mais fácil do que era antigamente. Tá? Claro que existe um limite muito importante nisso, né? Se você está disposto a se tornar um autodidata, não sei se era o caso da pessoa que fez essa pergunta, né? Se você está disposto a se tornar autodidata, é claro que você vai ter um trabalho extra de organização do material de estudo, de filtragem do material de estudo, porque nem tudo que você encontra na internet realmente é material bom, né? Então você tem que ter ali uma disciplina muito grande, né? Uma atenção muito grande para conseguir selecionar esse material, organizar esse material e separar aquilo que realmente é bom daquilo que realmente não vai te ajudar. Né? Acima disso, né, existe também a própria definição dos seus propósitos, né, porque uma coisa é você estudar os conteúdos, né, do Hatha Yoga apenas para assimilar a parte técnica, né, ou seja, aprender asanas, aprender pranayamas, aprender, enfim, técnicas que vão te fazer avançar na sua sadhana, né, na sua prática, ou se você quer de fato conhecer e se aprofundar na tradição como um todo, não apenas a parte técnica. Tá? Então, tenha muita clareza em relação a quais são os seus objetivos, né? Se é uma curiosidade em relação ao aspecto técnico, se é uma intenção de se tornar um Hatha Yogi de fato, né? Porque, já posso adiantar,
Você não vai se tornar um Hatha Yogi sem você aprender com um Hatha Yogi. Mas você pode aprender muita coisa, né? Mesmo que você não tenha o suporte de um Hatha Yogi, mesmo que você não tenha alguém que possa te oferecer o reconhecimento, a autorização para atuar como um Hatha Yogi, para se apresentar como um Hatha Yogi. Tá bom? Acho que era isso.